Olá, eu sou o professor e mentor Rafael Ícaro e nesse vídeo eu quero tratar sobre um tema muito importante que veio na nova lei de licitações e que está sendo praticado cada dia mais pelos órgãos públicos, que é a garantia de proposta. A garantia de proposta ela vem constante no artigo 58 da Lei 14.133 e ela tem trazido algumas dores de cabeça tanto para servidores como para licitantes, analistas, consultores em licitação. E por que disso? Primeiro vamos entender esse contexto inicial, o que a lei pode fazer e depois vamos para os editais de licitação. Então a lei no artigo 58, ela traz a garantia de proposta como um requisito de pré-habilitação. Então ele pode ser utilizado como uma ferramenta de segurança pela administração pública, com toda certeza. Um filtro entre os licitantes. E o próprio portal BLL Compra já traz a possibilidade de anexar um documento, uma garantia de proposta, antes de participar do processo licitatório, quando a gente fala do rito procedimental comum, proposta e depois habilitação. E além disso, o artigo 58, ele traz que esse percentual que pode ser exigido, ele não pode ser superior a 1% do valor estimado da contratação. Então, se eu tenho uma contratação de R$1 milhão, o valor a ser assegurado, que pode ser exigido, é de até R$10 mil. E assim, por conseguinte. Quem deve apresentar a garantia de proposta? Todos os interessados a participarem daquele processo licitatório. E essa garantia de proposta, ela pode ser utilizada em qual tipo de modalidade? Constante no parágrafo 1º do artigo 96 da Lei 14.133. Por exemplo, uma apólice de seguro-garantia, fiança bancária, calção em dinheiro. Então, o edital, inclusive, ele tem que trazer todas essas possibilidades e todos os detalhes de como deve ser apresentada essa garantia de proposta. Porque o que eu tenho mais visto nos editais de licitação é a exigência de garantia de proposta, mas copiando o artigo 58 e colando nos editais de licitação. Então, o que o licitante inteligente ele tem que fazer? Ele tem que solicitar um esclarecimento para entender em qual momento ele vai apresentar essa garantia de proposta, se ele tem que apresentar com algum tipo de comprovante, se for uma apólice de seguro-garantia, como que ele vai agir diante dessa prerrogativa, dessa exigência no edital de licitação. E é claro que o licitante ele tem que ficar muito atento a essas análises, porque se ele não analisar o edital corretamente, não identificar as devidas exigências dentro da garantia de proposta, em qual momento apresentar, datas e tudo mais, ele provavelmente vai ser desclassificado. Mas tudo bem, o órgão pode exigir a garantia de proposta, tanto em modalidade concorrência, como na modalidade pregão, que veio uma grande novidade na Lei 14.133, e esse percentual ele não pode ser superior a 1. E quando que essa garantia, Rafael, ela é devolvida aos licitantes? Então essa garantia ela será devolvida após a assinatura do contrato ou se a declaração ou se a licitação ela for declarada fracassada num prazo máximo de até 10 dias úteis. Então o licitante que não foi contemplado, obviamente ele vai ter a garantia devolvida, principalmente quando a gente fala de calção em dinheiro. O seguro-garantia é basicamente um investimento e não tem o que fazer. Tá? Agora, quando que essa garantia será executada? Quando o licitante ele não firmar a sua proposta, ou seja, ele recusar o envio da proposta. A partir do momento que você, licitante, cadastra a sua proposta no sistema, você tem que honrar com o seu compromisso. Então, se o edital exige a garantia de proposta e você não honrou, você terá a sua garantia executada, além, claro, de estar passível de qualquer tipo de penalidade. Qual é a outra possibilidade de execução dessa garantia de proposta? É caso o licitante ele deixe de apresentar os documentos para contratação. E veja que a lei ela não fala somente documentos de habilitação, ela fala documentos para contratação. Então, se eu levar aqui meramente interpretativo, eu não estaria falando somente para documentos básicos de habilitação, ou sequer estaria falando que eu poderia simplesmente executar a garantia se eu fosse inabilitado, porque se eu estou falando
de uma interpretação de documentos de contratação. Tá? Então, a garantia de proposta é uma excelente ferramenta que a administração pública ela pode utilizar, com toda certeza, só que o que eu tenho visto nos editais é que os editais estão sendo publicados copiando o artigo 58 e colando no edital. E aí vai mais uma vez, reitero a dica, analise o edital, tem exigência de garantia e não está clara essa exigência, não está clara qualquer tipo de situação, o que você tem que fazer? Utilizar o seu direito de pedir esclarecimento. E o próprio sistema da BLR Compras tem a possibilidade de, no sistema eletrônico, você solicitar um esclarecimento se identificando sem ter nenhum tipo de login, fazendo por fora do sistema. Então, não quero que você que esteja aqui me assistindo perca a licitação por causa de garantia de proposta. Boa sorte, sucesso e vamos juntos!